Gente, boa tarde. Eu sou Sidneia Chagas, sou mediadora de leitura da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura. Atuo, e sou fundadora deste espaço há 12 anos, mas há 13 anos eu trabalho juntamente com o IBEAC, que é o Instituto Brasileiro de Estudo e Apoio Comunitário. Acabo de me formar em administração, então sou a mais nova administradora. E também sou fundadora e atleta e coordenadora do time de futebol Perifeminas, e resido aqui no território de Parelheiros. Agradeço também a presença de todos, todas e todos nessa tarde. Para nós da agência Vozes daqui de Parelheiros, é um orgulho poder ter várias pessoas, não somente prestigiando, mas buscando a formação e informação através desse espaço. E aí, quem vai estar mediando esse encontro de hoje sou eu e a Cecília. E aí eu passo a palavra para a Cecília. Boa tarde a todos. Eu sou a Cecília, eu sou mãe mobilizadora, que faço parte do Centro de Excelência em Primeira Infância, juntamente com o IBEAC, e eu vou mediar aqui um poema, tá bom? Da Ana Bretas, só para começar, e o nome é 2 ou 1. Aborto ou gravidez? Escolha. Arma ou segurança? Sobreviva. Ateu ou crente? Entenda. Azul ou rosa? Misture. Canabidiol ou nicotina? Estude. Crespo ou liso? Embeleze. Direita ou esquerda? Decida. Juventude ou velhice? Aproxime-se. Sujeito ou predicado? Verbo regular no tempo presente. Ágata e Carolina, e Dorothy e Dulce. Fernanda e Maria da Penha, e Marielle e Margarida. Nise e Olga, Pagu e Zuzu, e quem na roda Cirandá. Foi um poema de Ana Bretas, e a gente está convidando a todos vocês para entrar na roda para cirandar junto com a gente, tá bom? E é isso. Agora a palavra para Fernanda. Olá, pessoal, boa tarde. Parabéns, Sidneia, pela formação, muito legal. Adorei o poema, muito gostoso estar aqui com vocês hoje, muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou Fernanda, eu sou antropóloga de formação, estudo um pouquinho sobre relações abusivas, violência de gênero, e faz um pouco mais de um ano que eu comecei a trabalhar no Internet Lab, e a gente tem feito algumas pesquisas, desde antes da minha entrada, na verdade, pensando o quanto a internet é um desses espaços em que muitas violências vão se colocando, né? Violências que estão na internet, mas também fora da internet. E aí, para a gente começar, eu queria fazer um exercício com vocês. Eu queria que primeiro vocês pensassem em uma palavra e mandassem aqui no chat para todo mundo poder ler, em uma palavra que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam em violência. Aqui vítima, preconceito, mulher, morte, silenciamento, sofrimento, raiva. Mais alguma? Poder. Muito bom, muito boas palavras. Quando vocês pensam em violência online, vocês mudariam essas palavras? Qual palavra que vem na cabeça de vocês, assim? Violência na internet. Se alguém quiser abrir o microfone para falar também, fica à vontade. Desumano. Covardia. Abuso. Exposição negativa. Ai, que ódio. Desrespeito. E ela falou que não mudaria a palavra, continuaria com morte, mas acrescentaria impunidade. Eu acho que tudo isso que vocês
falaram se conecta muito com o que eu tenho observado recentemente nesse trabalho. Eu organizei um pouco dessas ideias em uma apresentação. Vou compartilhar aqui com vocês. E aí, eu quero que vocês... Falta do que fazer também, muitas vezes. Eu quero que vocês fiquem muito confortáveis para interromper enquanto eu estiver falando, colocar dúvidas, discordar. Vai funcionar melhor se todo mundo se sentir confortável para falar mesmo. Então, vou compartilhar aqui, vocês me falam se está aparecendo. Estão vendo? Estamos sim. Obrigada. Então, vamos lá. Acho que primeiro, quando eu fiquei pensando junto do Gabriel, né, nesse encontro de hoje, acho que o principal objetivo, e que aparece já no título também, é compreender como as violências que estruturam a sociedade aparecem na internet e se atualizam, né, em alguma medida. E, ao mesmo tempo, acho que para fazer esse exercício, é importante partir de um ponto que é compreender que a internet vai ter significados diferentes para diferentes grupos sociais. Então, cada grupo social vai compreender a internet de uma forma, vai fazer o acesso à internet de uma forma. E, ao mesmo tempo, falar de violência é sempre falar muito de um lugar que mexe com a gente. Falar de violência nunca é uma coisa fácil, porque às vezes quando a gente fala de violência de gênero, não tem como a gente não pensar também nas violências que a gente já sofreu, que pessoas que a gente conhece sofreram. Quando a gente vai falar de racismo, também não tem como não ficar envolvido ali com as narrativas, e muitas vezes isso desperta sentimentos na gente. Então, eu acho que é importante que a gente coloque esse espaço também como esse espaço seguro, em que o que a gente fala aqui, fica aqui, né? Se as pessoas quiserem compartilhar algo que tem a ver com as suas experiências, com as suas vidas. E, ao mesmo tempo, como eu já dizia um pouquinho atrás, que todo mundo se sinta muito tranquilo, tranquila, para trazer dúvidas, para discordar, para questionar, falar sobre outros pontos de vista. E o principal, acho que é compreender que não tem um julgamento aqui, que as dúvidas são todas legítimas e que é um espaço para colocar mesmo, para pensar junto, construir junto. E várias vezes, quando eu estou dando aula, né, às vezes eu dou alguns cursos e tal sobre esses temas, eu tenho alguns alunos que trazem uma angústia, assim, relacionada ao lugar de fala. Então, quando a gente está falando de racismo, os alunos brancos acham que não podem falar. E aí, se a gente está falando de homofobia, os alunos que são héteros acham que não podem falar. E aí, eu acho que é importante também quebrar um pouco esse certo... Eu diria que é um pouco de uma incompreensão, né, do que seria esse lugar de fala, porque todos nós temos um lugar de fala, mas o importante é que a gente saiba dizer de onde falamos, né, mas que todo mundo consiga falar sobre todos os assuntos, porque o racismo não é um problema só para as pessoas negras, o machismo não é um problema só para as mulheres, e a gente precisa, todo mundo enquanto sociedade, né, lidar com esses temas e transformar essas questões. Então, agradeço de novo por estar aqui com vocês, eu estou bastante feliz. E vamos adiante. Então, essa a gente já fez. Acho que a primeira pergunta que a gente se faz, às vezes, é o que é violência? Quando eu comecei a estudar o tema da violência, para mim, violência era uma coisa muito clara, assim. Eu pensava em violência sexual, em violência psicológica,
Mas eu ignorava um pouco o fato de que, para a gente chegar nessas compreensões hoje do que é violência, a gente passa por uma grande disputa que passa por movimentações sociais, movimentações políticas, que tem a ver também com a cultura onde a gente está. Então, o que nós compreendemos enquanto violência não é a mesma coisa que vai ser compreendido como violência no Afeganistão, ou o que nós entendemos como violência. Eu tenho 30 anos. Uma pessoa de 30 anos entende como violência coisas que uma pessoa de 80 talvez não entenda da mesma forma. Então, a violência, né, essas diferentes violências, elas têm esses significados que são muito disputados e que não é dado, né? Não é uma coisa que é inquestionável. E a gente tem o tempo inteiro que reforçar o que é violência e o que a gente precisa combater enquanto violência. E uma coisa que eu penso muito também, não só eu, né, muitas pessoas, é o quanto essa violência se transforma muitas vezes em uma forma de linguagem. Né? A violência é uma linguagem. É uma linguagem porque é muitas vezes a forma como a gente aprende a se colocar. Então, quando a gente discorda, em várias ocasiões, a gente não sabe muito bem como colocar essa discordância de uma forma construtiva. Né? Então, muitas vezes, a gente fica ali atravessado por sentimentos e não sabe lidar com esses sentimentos. E isso, obviamente, vai ser construído a partir de lugares muito diferentes socialmente. Então, os homens vão lidar com os sentimentos de uma forma diferente das mulheres, as pessoas negras também vão lidar de uma forma diferente. E isso diz muito sobre os espaços que são abertos ou não para a gente socialmente, e o quanto é legítimo ou não que a gente se expresse. Então, a gente vai passar por muitas dificuldades que muitas vezes nos levam a comportamentos agressivos. E aí, quando a gente fala sobre violência na internet, por muito tempo não se entendia que aquilo que acontecia na internet também era violência. Então, ali em 2015, 2016, ainda não tinha essa... não era tão nítido assim que o que acontece na internet traz impactos para a vida das pessoas. Era como se as pessoas achassem, inclusive as pessoas que estavam trabalhando com esses temas, que o que acontecia na internet estava na internet, você desligava ali o celular, fechava e acabou, né? Ou o computador, enfim. E foi necessário que várias pessoas começassem a pontuar o quanto que acontece na internet tem, sim, impactos significativos na vida das pessoas, tanto individualmente, e aí em 2016, 2018, esse debate foi aumentando também, como vocês devem ter percebido, a partir da ideia de como a internet pode alterar, inclusive, resultados de eleições, né? Impactar de uma forma muito forte no nosso cotidiano. E aí começam a surgir alguns termos que a gente chama de termos guarda-chuva, porque eles tentam dar conta de muita coisa, mas não dá conta de tudo, né? Às vezes é como se escondesse um pouquinho ali outras coisas que são também bastante importantes. Então, a gente vai começar a ouvir falar de discurso de ódio, violência política, violência eleitoral, violência de gênero, e aí violência de gênero online, violência política online, violência eleitoral online, cyberbullying. Esses são alguns termos que me vieram à cabeça enquanto eu estava ontem montando essa apresentação para vocês. E é curioso, porque às vezes a gente está falando de uma coisa, a gente também está falando de outra, e muitas vezes falar de violência política online, falar sobre discurso de ódio, falar sobre cyberbullying, nos leva, na verdade, a falar sobre racismo, LGBTQIA+, fobia, misoginia. Então, esses termos vão tentando dar conta dos fenômenos que acontecem a partir dessas tentativas de achar um conceito que dê conta de tudo que acontece. Mas a gente sempre volta para aquelas desigualdades que vão estruturando a nossa sociedade. E aí, quando a gente fala em internet também, um ponto que fica muito forte é a ideia da liberdade de expressão. Então, a gente vive um momento político, né, com um governo
um governo extremamente problemático, autoritário, né? Com uma política de morte, de descaso com a população brasileira, principalmente os grupos mais pobres, mais vulneráveis socialmente. E dentro desse governo que a gente está inserido, há uma disputa muito forte também atrás que se questiona o que seria essa liberdade de expressão, até onde a liberdade de expressão vai. E muitas vezes, quando a gente aponta essas violências como discurso de ódio, violência política online, cyberbullying, as pessoas vão dizer que não, né? Que não é violência, que se trata, na verdade, de liberdade de expressão, que as pessoas têm o direito de se expressar. E aí, eu acho que um dos primeiros pensamentos hoje que a gente pode ficar é até onde vai nessa liberdade de expressão, até onde é legítimo o que a gente coloca nas redes sociais, o que a gente coloca em conversas. Eu acho que esse é um ponto importante. E aí tem uma categoria específica entre esses termos que eu trouxe, que é o de discurso de ódio, que começou a ser utilizado mais no Brasil a partir do momento em que as redes sociais começam a se fortalecer. O Facebook, o Instagram, essas redes começam a ganhar mais força, e aí essa categoria vem com mais força também ser utilizada, mas a verdade é que no Brasil a gente não tem historicamente essa construção de uma noção forte do que seria a liberdade de expressão. A gente tem uma história muito marcada por violências, por ditaduras, por governos autoritários. Então, essa noção de discurso de ódio, ela é muito mais comum nos Estados Unidos. E essa compreensão também do que é ou não é liberdade de expressão é uma coisa que faz muito parte de países como Estados Unidos, como a Alemanha, e que a gente tenta, em alguma medida, fazer esse debate no Brasil, mas que a gente tem muito mais dificuldade para conseguir construir essas noções. Bom, e aí eu já adiantei uma coisa que a gente pega todas essas categorias e, no fim, muitas vezes a gente está de novo falando sobre racismo, sobre misoginia, sobre machismo, sobre LGBTQIA+, fobia. Então, tem uma coisa na nossa sociedade que é o quanto a gente se estrutura a partir de diferenças. Mas aí, essas diferenças, é importante também a gente pensar que elas não se colocam a partir apenas do reconhecimento de que somos diferentes uns dos outros, né? Porque no limite a gente é diferente porque somos pessoas diferentes. Mas são diferenças que se colocam a partir de um lugar que é dessa hierarquização. Então, a gente hierarquiza os grupos sociais a partir de marcas que identificamos em seus corpos, em seu modo de falar, em sua forma de vestir, em traços físicos dos nossos corpos, da região que nascemos. Então, tem muitas dessas características que vão servindo para alimentar essas hierarquias sociais, né? E muitas delas passam pelo nosso corpo, algumas passam pelo nosso comportamento, mas o tempo todo a gente vai nomeando essas diferenças e quando a gente nomeia, ao mesmo tempo também a gente classifica. Então, a gente classifica o tempo todo diferentes sujeitos sociais a partir daquilo que eles demonstram e é como se, a partir dessas características também, a gente desejasse que essas pessoas ocupassem um espaço específico socialmente. E sair desse lugar é sempre uma grande luta, uma grande disputa para que você consiga, né, a gente consiga ocupar espaços que a princípio não estavam colocados ali para a gente como uma possibilidade. E aí, quando a gente fala sobre essas violências, a gente fala também sobre gênero. E falar sobre gênero também se tornou uma coisa muito difícil no Brasil de Bolsonaro, até porque essas diferenças, essas dificuldades, elas vinham antes do Bolsonaro ser eleito já, mas agora se fortalece bastante, principalmente com a Damares, né, que nos traz um retrocesso gigante nessas políticas direcionadas às mulheres. Mas alguns especialistas, isso porque, né, tem todo esse debate sobre a escola sem partido, sobre ideologia de gênero, destruição da família, mas essa noção de gênero, né, ela surge ali na década de 70, 1970, 1960,
a partir dos estudos que iam começando a tentar entender por que homens e mulheres ocupavam lugares tão diferentes socialmente. E aí, alguns especialistas vão dizer que o gênero vai ser essa primeira forma de distinguir grupos sociais. Então, quando uma mulher está grávida, por exemplo, a pergunta sobre o sexo do bebê, qual é o sexo do bebê, ela não é só uma pergunta qualquer, né? É uma pergunta que já, no momento em que se ouve essa resposta, as pessoas já começam a atribuir significados àquele corpo que ainda nem se colocou fora do corpo da mãe, mas você já vai criando essas expectativas sociais. E aí alguns estudiosos vão então dizer que essa é a primeira forma de distinguir as pessoas, né, de criar grupos diferentes. Mas isso vai ser um pouco questionado também, porque a partir principalmente de mulheres negras, mulheres de países do que era chamado como terceiro mundo, mulheres brasileiras, né, do sul global, vai se ter essa compreensão de que não é bem por aí. Eu não sei vocês, mas no Brasil, por exemplo, eu acho muito difícil pensar em gênero sem pensar em raça ou classe social. É quase impossível para mim fazer essas diferenças. Então, a partir do que ficou conhecido como teoria da interseccionalidade, a gente passa a compreender que há intersecções, cruzamentos entre gênero, raça, sexualidade, classe social, nacionalidade, religiosidade, regionalidade, e que para falar de uma coisa a gente precisa falar de outra, né? Não é possível falar só sobre gênero, só sobre raça, sempre essas coisas vão estar conectadas. Isso foi muito importante para a gente chegar num ponto que é a compreensão de que, independentemente de qual ciência a gente produz, todas essas ciências são humanas, né? Seja medicina, seja engenharia, a gente está sempre ali diante de pessoas fazendo ciência. E essas pessoas, ao fazerem ciência, elas trazem seus corpos carregados com todas essas marcas. Então, com uma visão de mundo específica. E isso foi muito importante para que a gente conseguisse começar a desafiar a ideia de que havia uma neutralidade. Então, que ao produzir uma máquina, ela é apenas uma máquina. Ao produzir um software para a internet, a gente está apenas diante de um software. Ao produzir um celular, é apenas um celular. Começa um questionamento muito forte de como seriam algumas coisas, como o exame de mamografia, que várias mulheres reclamam muito, que dói muito, que é uma chapa pesada, que amassa os seios. E aí várias pessoas começam a perguntar, mas se fosse uma mulher que tivesse criado isso, seria dessa forma? Né? Será que não teria pensado qual é o formato do corpo de uma mulher, qual é o formato dos seios, para que não fosse tão sofrido passar por isso? Então, esse movimento todo de entender que todas as ciências são humanas passa a desafiar todas as noções de neutralidade. Então, isso significa pensar também em tecnologia, internet, nos direitos que nós temos a partir desse questionamento, a partir dessa compreensão de que a gente nunca está diante de algo que é imparcial e que é neutro, né? A neutralidade e a imparcialidade não existem. Então, quando a gente pensa nesses marcadores sociais e numa análise do ambiente digital, o que a gente tem nós temos desigualdades que existem antes da tecnologia. Então, o racismo não vai surgir no momento em que o Orkut ou o Facebook foi criado. O racismo já existia. E, ao mesmo tempo, a gente não vai pensar a misoginia a partir da criação, sei lá, do Instagram, do Tinder, né? Essas coisas já existiam. Mas como é que a tecnologia vai reforçar e atualizar essas desigualdades? Essa é uma pergunta que a gente tem se feito com muita frequência no Internet Lab e que tem a ver com as pesquisas que a gente tem desenvolvido. E alguns temas têm se destacado na tentativa de compreender como que essas violências se reforçam a partir do uso de tecnologias, a partir da internet. Então, nós temos alguns temas que aparecem. Um deles é a discriminação algorítmica. O outro é todo o debate por trás dos sistemas de reconhecimento facial. E aí tem a violência online baseada em gênero
e um debate também sobre o acesso significativo. Porque ter acesso à internet por si só não significa que você está conseguindo fazer um bom uso da internet, né? Então, eu não lembro quando que essa pesquisa foi feita, mas há alguns anos uma pesquisa foi feita e muitas pessoas entendiam que a internet era o Facebook. Então, quando alguém diz para você que a internet é o Facebook, qual é o uso que essa pessoa está fazendo da internet, né? A gente fez uma pesquisa também há alguns anos no Internet Lab, só com empregadas domésticas, para entender como que era feito o uso da internet pelas empregadas domésticas que participaram da pesquisa. E a gente descobriu coisas muito importantes, assim. Uma delas era que a maior parte das mulheres que foram entrevistadas, elas tinham receio de se colocar na internet procurando lugares para trabalhar, por exemplo. Achavam que era muito mais seguro que uma mulher indicasse a outra para outro trabalho nessa rede ali de proteção e confiança do que colocar esses anúncios na internet. Uma outra coisa que a gente percebeu também nessa pesquisa era que a maior parte das mulheres entrevistadas, elas faziam uso da internet a partir de celulares pré-pago. Então, não eram mulheres que tinham acesso a Wi-Fi, que tinham internet banda larga, e ao mesmo tempo, muitas delas, nas casas em que elas trabalhavam, não tinham a senha da internet. Então, elas não podiam estar no trabalho e conversar com pessoas de casa, ou conversar com outras pessoas sobre esse cotidiano. Então, foi muito importante essa pesquisa para a gente complexificar um pouco o que é esse acesso, porque a gente vê cada vez mais o aumento do acesso das pessoas à internet. Mas qual acesso essas pessoas têm tido de fato, né? Quais são as atividades que elas podem fazer online? O que muda quando a gente passa de um grupo social para outro? Então, essas foram algumas perguntas e esses são alguns temas que têm aparecido. E aí eu trouxe um vídeo para vocês que mostra um pouco sobre como, na verdade, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em uma tecnologia que não se produziu de uma forma neutra, que já veio muito pautada em desigualdades sociais, e o quanto isso se relaciona, na verdade, com a tecnologia em si, não só com a internet. Então, o vídeo conta um pouco como foi a criação das máquinas fotográficas, dos filmes, de como que essas fotos eram tiradas e como elas foram pensadas para fotografar pessoas brancas. E esse é um problema também que vai aparecer em outros temas relacionados ao que tem sido chamado de discriminação algorítmica, né? Os algoritmos são os códigos da programação, enfim. Eu não sei explicar direito, gente, porque eu sou de humanos. Mas tem tido uns debates muito fortes em torno disso, em torno, por exemplo, de como no Twitter, há um tempo atrás, as imagens, se você colocasse uma foto de uma pessoa negra ao lado de uma pessoa branca, o algoritmo do Twitter centralizava a imagem da pessoa branca e a pessoa negra ficava fora da foto. Então, tem todo um debate acontecendo também em torno de algumas tecnologias que são criadas, uma câmera que se move, e aí uma pessoa branca anda e a câmera se move, mas aí a câmera não pega o movimento da pessoa negra que está se mexendo também, porque essas tecnologias muitas vezes são pensadas para corpos brancos, né? Isso ignora a existência de corpos que não são brancos. E mesmo, eu não sei se vocês viram, mas recentemente saiu também uma pesquisa de iPhones que tem, né, o desbloqueio por reconhecimento facial, você coloca o telefone na frente do rosto e ele desbloqueia ou não. E aí ele não conseguia reconhecer quando pessoas asiáticas estavam ou não com os olhos fechados. Então aparecia a mensagem: abra o olho para o reconhecimento facial. Mas a pessoa estava com o olho aberto. Então, mesmo essa questão do formato dos olhos, né? O quanto a gente vai pautando essa produção de tecnologias muito a partir desse lugar de um corpo branco.
e o quanto isso é extremamente violento, né? É apagar mesmo a existência de alguns corpos. Eu vou reproduzir aqui. Só um momento que eu tenho que colocar a legenda. Me avisem se o áudio está funcionando. Às vezes não funciona. Tá ok, por enquanto. Boa tarde. Boa tarde, Valéria. Obrigada. Is a Shirley card. And if you developed color film between the 1940s and the 1990s, the accuracy of the colors in your photos were pretty much based on this skin tone. Shirley was probably the name of the first person who was pictured on the cards, and Shirley became the subsequent name of all the women pictured on the cards. That's Lorna Roth, a professor and researcher at Concordia University in Montreal. Usually they were white women who wore very colorful dresses. Color film works like this. There are layers of chemicals stacked on each other that are sensitive to different colors of lights. And there are a series of different types of chemical solutions that are used to develop them once exposed to that light. A combination of all of these chemicals creates a film's color balance. And for many decades, chemicals that would bring out various reddish, yellow, and brown tones were largely left out. The consumer market that was designated in the design of film chemistry was that of the lighter skinned market. So when it came to defining what an idealized international skin tone would be, it turned out to be a lighter skin tone than a darker skin tone. If you're shooting people with lighter skins, it looks good. If you're shooting people with darker skins, it doesn't look so good. If you're shooting mixed race in the same screen, then we see the real problems. It wasn't until the 1970s where things started to change, and it came from a very unlikely source. Companies that were advertising different kinds of wood furniture were complaining that Kodak film did not render the difference between dark-grained wood and light-grained wood. The other companies that Kodak responded to were chocolate makers, because the film couldn't render the difference between dark chocolate and milk chocolate. As the film and television industries became more diverse, color balance issues at the professional level became even more apparent. And in the 1990s, a team of designers at Philips and Breda Holland tackled the issue head-on by developing a camera system that used two different computer chips to balance lighter and darker skin tones individually. First people to buy these cameras for television, they were called the LDK series, were Oprah Winfrey and Black Entertainment Television, like people who were very aware of these issues. It was around this time that the white Shirley card was joined by the black Shirley card and the Latino Shirley card and the multiracial Shirley card. And Kodak's Goldmax marketing campaign emphasized their film's improved dynamic range. One of the things that they said about Goldmax is that Goldmax is a fine film that can photograph a dark horse in low light. If you were his parents, would and photograph a dark horse in low light. If you were his parents, would you trust this moment to anything other than Kodak Gold film? No other film in the world gives you truer color than Kodak Gold. Today, color film and digital camera sensors have a much broader dynamic range, but the default towards lighter skin and technology still lingers. One of the big mistakes emerged in 2009. I'm sure you heard about it. My coworker Wanda and I are sitting in front of an HP Media Smart computer. It's supposed to follow me as I move. I'm black. I think my blackness is interfering with the computer's ability to follow me. So she moved this way and the camera followed her. And then he'd get into the screen and it would be completely stable. No face recognition anymore, buddy.
My two separate but equal light meters allow me to capture the pastiest whites and the darkiest darks. You deserve to have those memories captured by a true professional. Not ruined by some hack who can't accommodate different skin tones. The fact is, there is still a cultural bias towards lighter skin, certainly in how we use technology, and sometimes within the technology itself. Technology should be the ultimate equalizer. It should serve everyone's needs without an inherent bias. If a child is born into a society where all of the range of skin tones is the obvious norm, then they can no longer assume that whiteness is default. Eu não sei qual é a idade de quem está aqui hoje, se vocês já fizeram uso dessas câmeras que a gente tinha que botar o filme, ou se são pessoas mais jovens. Alguém já tirou foto com essas câmeras que aparecem no vídeo, que a gente tinha que mandar para revelar e tal? Eu sou a única pessoa. Já. Já? Aí, bom. Achei que eu era a única. Eu também. Ai, bom. Porque, gente, os mais novos não sabem mais nem o que é isso. Quando eu assisti esse vídeo, eu fiquei lembrando que tinha, de fato, toda uma propaganda da Kodak, né? Que eram os melhores filmes para fotografar e tal. E eu achei muito louco quando eu assisti esse vídeo, porque antes de perceberem, né, que as pessoas negras não estavam saindo nas fotos, eles ouviram inicialmente as pessoas que produziam chocolate e que produziam móveis de madeira. Isso é muito bizarro, assim, é muito representativo, né, da sociedade que a gente vive. Eu acho esse vídeo interessante, porque muitas vezes, quando a gente pensa sobre tecnologia, internet, discriminação, a gente vai muito numa chave de como se fosse algo recente, né? Então, a gente enfrenta esses problemas na internet, mas aí quando a gente pensa nas fotos, né? Na fotografia enquanto tecnologia, a gente já consegue pensar nessa exclusão, né? Do quanto foi pensado para corpos brancos, né? Mais uma vez na história. Tem outros debates em torno da discriminação algorítmica que vai passando, por exemplo, pela discussão de como se pauta muito em homens brancos, heterossexuais, cis-sexuais. Então, muitas dessas grandes empresas têm poucos funcionários negros, poucas funcionárias mulheres, ainda mais quando vai subindo de cargo. E aí, eu vou mostrar um outro vídeo para vocês que fala um pouco sobre uma ferramenta que criaram para diminuir o discurso tóxico nas redes sociais, mas o que aconteceu quando tentaram ver se essa ferramenta conseguia identificar o discurso de drag queens, em comparação com o discurso do Trump, por exemplo, né? O que a ferramenta acabava considerando mais tóxico. Então, vou mostrar esse outro vídeo para vocês, que é bem interessante. Até aqui, alguma pergunta? Algo que vocês queiram comentar? Então, não sei. Acho que por enquanto não, Fernanda. Acho que pode ir dando. Tá bom. Então, vamos seguindo. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do canal Peixe Babel. E você se considera uma pessoa tóxica? Se você mostrasse as suas mensagens mais privadas e íntimas para uma inteligência artificial, ela pensaria igual a você? Vamos fazer um exercício aqui entre a gente.
pega a sua mensagem mais íntima entre amigos, alguma coisa que entre vocês é super natural, mas que se vazasse você ia morrer de vergonha. Pode ser um termo que vocês usam, pode ser uma piada interna entre vocês, mas algo que tirado do contexto poderia horrorizar as pessoas. O ponto aqui é que contexto é essencial para determinar se uma conversa é tóxica ou simplesmente amigável. E eu não estou falando só do contexto da conversa ou contexto da frase, eu estou falando aqui do contexto social, do contexto do grupo específico que está conversando. Tem uma série de macro contextos, até culturais e regionais, que vão ajudar a definir a toxicidade de uma conversa. Você já ouviu falar, por exemplo, que para carioca porra é vírgula? Isso vale para baiano também, eu sou baiana com muito orgulho. E palavrão lá na Bahia muitas vezes é amistoso, vai depender do contexto. Eu mesma tenho uma mania de falar assim, vai tomar no cu, rapaz. Que é algo que eu abracei do contexto de onde eu vim, mas que aqui em BH, incrivelmente, não é muito bem aceito. Então, sim, palavras podem ser amistosas dependendo do contexto onde elas estão. Isso fica mais claro quando a gente começa a pensar em grupos marginalizados da sociedade, que se apropriam de palavras que normalmente são usadas como ofensas, como xingamentos para esse grupo, ressignificam as palavras e criam um micro-universo onde eles se sentem mais seguros e mais livres para ser quem são. E se já fica difícil de explicar a diferença no valor dessas palavras para pessoas que estão fora desse contexto, imagina explicar isso para uma inteligência artificial. Pois é, existem inteligências artificiais cujo único propósito é avaliar o nível de toxicidade das frases e palavras. É o caso, por exemplo, da Perspective, uma ferramenta amplamente disponível na internet, onde você pode digitar palavras ou frases completas e ela vai te retornar a probabilidade, o nível de toxicidade, digamos assim, daquela palavra, daquela frase que você entrou ali. E a intenção até é boa, né? É criar uma internet mais saudável, mais segura, é filtrar discurso de ódio, porque a gente sabe que as redes sociais elas têm sofrido muita pressão para fazer uma espécie de moderação do discurso, né? Tem muito caso de hate, de discurso de ódio, comunicação violenta online, que machuca as pessoas, né? E as redes estão se movendo nessa direção de conseguir fazer uma moderação de discurso. Mas como a gente está falando de redes sociais de milhões e às vezes bilhões de usuários, como é o caso do Facebook, não tem como fazer uma filtragem manual desse discurso. É preciso usar ferramentas automáticas, algoritmos, inteligência artificial, para conseguir efetivamente fazer essa moderação. Ou pelo menos é essa a intenção de quem pesquisa nessa área, construindo ferramentas como é o caso da Perspective. E aqui entram as drag queens. Sim, a gente está pulando de inteligência artificial para o programa RuPaul's Drag Race. Um programa, uma espécie de reality show, né? Onde as drag queens elas vão mostrar um pouco da sua arte e da sua vida. E a parte mais cativante, a parte mais emocionante, eu diria, do programa, são os bastidores das passarelas. I kind of put up a barrier between my dad and I when I started doing drag. Muitas dessas pessoas, elas têm conta no Twitter, assim como qualquer pessoa pode ter conta no Twitter. E elas se comunicam através da plataforma da mesma maneira que elas se comunicam no show. Afinal, é quem elas são, né? E a forma de se comunicar, se tirada do contexto, pode ser considerada tóxica. We see your tears, bitch. We see your tears. E para avaliar a qualidade de ferramentas que tentam estimar a toxicidade de frases, o Internet Lab, que é um instituto de pesquisa importantíssimo para avaliar essa relação entre sociedade e internet, eles realizaram um estudo pegando tweets de drag queens que participaram do programa e usando a ferramenta da Perspective para avaliar a toxicidade média dos tweets. E para ter um ponto de referência de neutro e tóxico, eles escolheram alguns perfis estratégicos, como por exemplo o da Michelle Obama, que publicamente tem um discurso incrivelmente neutro, né?
e pessoas com discursos claramente tóxicos, como é o caso do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de neonazistas. Sim, supremacistas brancos declarados, comparados com uma das comunidades mais marginalizadas da sociedade. E se você tivesse que chutar, qual dessas comunidades foi considerada a mais tóxica pela inteligência artificial? Qual seria o seu palpite? Vamos aos resultados. Para quem é fã de Drag Race, a Cocomom Trees foi considerada a portadora do discurso mais tóxico dentre todos os perfis avaliados. Sim, ganhando inclusive de mensagens claramente racistas, preconceituosas, xenofóbicas, emitidas pelos supremacistas neonazistas. Pois é. Nesse gráfico que você está vendo, todas em azul são drag queens. Em verde, a gente tem a Michelle Obama, que é a referência de discurso neutro. Em vermelho, tem os neonazistas. E em laranja, você já deve ter adivinhado o Donald Trump. Coincidência? Eu acho que não. O experimento foi um passo além e mediu também a toxicidade de palavras isoladamente, né, que são comumente encontradas no discurso das drag queens. E, surpreendentemente, eu não sei, acho que é desapontada, mas não surpresa, palavras como gay, lésbica, queer, que são palavras neutras, tá? Elas não têm naturalmente nenhum teor tóxico e ofensivo. Elas foram consideradas tóxicas pela ferramenta da Perspective, e outras palavras como afeminada ou até vadia, que no Brasil pode até ser uma palavra forte, mas nos Estados Unidos é considerada amistosa, elas também foram consideradas tóxicas, independente do contexto. O estudo do Internet Lab mostrou, por exemplo, como é que fica a timeline de uma das drags, a Yuhua Hamasaki, usando uma extensão do Chrome que usa por trás a Perspective, a ferramenta que a gente tem falado ao longo desse vídeo inteiro. Olha só como fica a timeline. Vazia, né? A maioria dos tweets da pessoa somem, são bloqueados, digamos assim, justamente por serem considerados tóxicos. Aí você pode perguntar, mas o que as drags estão tweetando que está sendo considerado tóxico? Vamos dar uma olhada. Olá, gays de Austin, venham me ver na Oil Can Harris hoje à noite. Hashtag asiática, hashtag drag queen, hashtag gay. E por fim, love you bitch, que seria te amo vadia, que você pode até achar, nossa, mas te amo vadia, não, é uma frase forte, não sei o quê. Pô, primeiro que o contexto te amo vadia já é um contexto positivo do te amo e tal, mas a gente nem vai discutir isso, né? A palavra em si, no inglês, a palavra bitch, ela pode ser considerada amistosa em inúmeros contextos, como você pode ver no programa A História do Palavrão. Taking that negative and inverting it. What's the intention of the speaker and what's the reception of the hearer? Então, assim, é uma palavra que a sociedade já adaptou, mas que os algoritmos continuam considerando intrinsecamente tóxicas, né? E tem muitas razões que podem explicar por que esses modelos, essas ferramentas, tendem a ser enviesadas e preconceituosas. Nesse caso que a gente está falando aqui, né, de entender o discurso das pessoas, tem um problema muito grande que é justamente a dificuldade de compreender o contexto macro. Então, o contexto cultural onde a pessoa está inserida, quem está falando, de onde essa pessoa vem, quem está recebendo a mensagem. E tem uma série de estudos da área de linguística queer que dizem que essa forma que a comunidade LGBTQIA+, se comunica, como uma espécie de falsa falta de educação, é uma forma da gente se proteger da hostilidade que a gente sofre na sociedade. Então, é justamente ressignificar palavras que são usadas de forma agressiva e usar num ambiente seguro, né? E um outro aspecto que também interfere nesse preconceito que as ferramentas carregam contra algumas comunidades vem também de um assunto que a gente extensivamente fala aqui no canal, que é o viés dos algoritmos, o viés dos dados que treinam esses algoritmos, porque se você pensar, essas palavras que, como eu falei, são usadas contra a comunidade LGBTQIA+, elas comumente são usadas em contextos ofensivos, de fato. Então, você pega uma base de dados onde tem muita gente usando palavras como lésbica, sapatão, de forma ofensiva, de forma agressiva, o modelo vai incorporar
que tem um valor intrínseco naquelas palavras, porque elas sempre aparecem em contextos ofensivos. E se você não desenvolve algoritmos que ativamente se preocupam em anular esse viés dos dados, ele vai propagar e até intensificar esses preconceitos e passar eles adiante. E uma coisa importante é que, se o objetivo dessas ferramentas é filtrar o discurso das pessoas, então, claramente, o estado atual da ferramenta não é ideal para solucionar o problema. Porque se o objetivo é uma internet saudável e segura, tem que ser para todo mundo. Não pode continuar marginalizando e rejeitando ainda mais comunidades que já sofrem tanto na mão da sociedade, na mão das pessoas, e agora vão passar a serem caladas e rejeitadas também por algoritmos, o que não faz o menor sentido. E só para deixar claro, apesar da comunidade LGBTQIA+, ter sido o foco desse vídeo, o problema vai muito além, tá? Tem um estudo muito interessante que mostra como esse mesmo fenômeno acontece também com as pessoas com deficiência. Então, usaram a mesma ferramenta, a Perspective, para avaliar frases como eu sou uma pessoa. E aí foram completando, eu sou uma pessoa alta, eu sou uma pessoa cega, surda, com deficiência mental. E o modelo gradativamente foi considerando a frase mais tóxica, com a doença mental o maior tabu dentre esses, sendo a mais tóxica das deficiências. E aqui a gente está falando de um contexto super neutro, onde a pessoa está simplesmente afirmando quem ela é, e mesmo assim, intrinsecamente, a deficiência torna a palavra, o contexto tóxico, né? E é lógico que se você vai inserir uma tecnologia que não permite que as pessoas nem se autoafirmem quem elas são, isso muda completamente a maneira como esses grupos vão interagir com a tecnologia. Você vai estar excluindo essas pessoas também do ambiente online, assim como elas são excluídas do ambiente offline também. Um outro aspecto ainda mais genérico, onde você consegue visualizar essa toxicidade absorvida pelos algoritmos, são em modelos de linguagem, como a ferramenta da OpenAI, que a gente já falou aqui no canal. Então, o objetivo é simplesmente gerar textos sintéticos. Aprende com vários textos escritos por humanos e replicam, né, textos escritos pela inteligência artificial. Esses modelos são capazes de gerar as frases mais asquerosas, desprezíveis, preconceituosas, misóginas, toda sorte de preconceito que você conseguir imaginar. E isso mostra que eles estão absorvendo o que tem de mais podre, o que tem de mais terrível nos seres humanos e passando para frente, replicando. Não é de se surpreender que os modelos que avaliam toxicidade vão considerar essas palavras tóxicas, né? Porque elas são absorvidas num contexto tóxico. Então, ferramentas como a Perspective e os próprios modelos da OpenAI, eles escancaram que a gente não está nem perto de entender a complexidade da comunicação humana. A gente está muito longe de ter um modelo que realmente pode interferir ativamente e filtrar, moderar discurso online. E é lógico que a gente aqui no Peixe Babel, a gente apoia uma internet saudável e segura. Quanto menos discurso de ódio, melhor. Mas se você não inclui as comunidades marginalizadas no desenvolvimento dessas ferramentas, a tendência é essa, que você vai continuar excluindo essas pessoas, vai continuar marginalizando essas pessoas, e elas não vão nem ter voz para interferir em como essas tecnologias são desenvolvidas. E é por isso que o Peixe Babel levanta com muito orgulho a bandeira da diversidade. A gente sempre busca trazer temas que são de impacto social, sempre tenta trazer convidadas que são de recortes demográficos diversos, para não ficar sempre trazendo o mesmo padrão de pessoa da área da tecnologia. E é por isso que eu recomendo que você olhe aqui no final do vídeo as recomendações. Muito bom que o Gabriel colocou aqui, né? Ele falou, o próprio Facebook tem punido produtores e produtoras de conteúdo caso utilizem palavras como gay, bicho em suas lives. Por exemplo, inclusive produtores de conteúdo LGBTQIAP+, faz com que essas pessoas tenham que encontrar outras estratégias para se referir ao público. Um exemplo é substituir a palavra bicha por xixa. E aí tem uma coisa interessante disso que o Gabriel trouxe aqui no comentário, que é quando a gente fala, no vídeo ela está falando bastante sobre
esse programinha, né, que criaram e você coloca no seu navegador e ele vai filtrando essas palavras que você coloca, o nível de toxicidade que você quer ou não lidar. E aí tem todos esses problemas que ela traz no vídeo. Mas quando a gente fala sobre discurso de ódio e sobre qual é a responsabilidade do Facebook, do Instagram para lidar com essas questões, um dos problemas que a gente tem é que parte dessa é o que entra como moderação de conteúdo, né? Parte dessa moderação de conteúdo é feita por inteligência artificial. Então, não tem muito esse controle contextual. E, além disso, tem o problema também que muitas dessas pessoas que vão conferir o que as máquinas estão fazendo, né, o que está sendo considerado discurso de ódio, discriminação, etc., são pessoas que não costumam falar português. Então, falam português nativo, né? São pessoas de outros países. E a gente sabe que muito do que a gente fala numa língua precisa muito de alguém que seja dessa língua para entender. Aqui no Brasil, quando a gente sai de uma região para outra, tem coisas que a gente já não entende. Agora, imagina um americano que aprendeu um pouco de português, né? Aprendeu português e vai fazer essas moderações. É muito difícil. Fernando, pode falar. Fernando, tem 2 comentários no chat. Só ler aqui pro pessoal. Um é do Gabriel, que ele fala, né? O próprio Facebook tem punido produtores e produtoras de conteúdo streaming, caso utilizem palavras como gay, bicha em suas lives. Por exemplo, inclusive produtores e produtoras de conteúdo LGBTQIAPA+, faz com que essas pessoas tenham que encontrar outras estratégias para se referir ao público. Em exemplo, substituir a palavra bicha por xixa, né? Xixa, acho que é isso. E a Aniela, ela fala, eu já vi também vários que, a depender da palavra, música, imagem, o Instagram entrega de formas diferentes, inclusive como isso afeta financeiramente aos produtores de conteúdo. E seriam essas 2 contribuições no chat. Muito legal que a Laniela colocou também. Tem mais um comentário. Quer ler, Sidney? Vou ler. A Aniela fala, e há um tempo atrás, algumas pessoas negras que fazem a dança do TikTok pararam de fazer porque não eram entregues. As pessoas brancas eram entregues. E aí, o Gabs, ele reforça o que a Aniela está dizendo. Verdade, Ni. Inclusive, algumas palavras que a gente nem imagina que seriam vistas como problemas, como suicídio, briga e violência. Caso o Gabs, né, o Gabriel, né, e a Aniela quiser abrir o microfone e falar sobre, né, gente, também, outras pessoas quiserem, pode ficar à vontade. Quiser comentar, Fê, também? Vou comentar, só esperando ver se alguém quer falar. Alguém? Então, vou falando e depois qualquer coisa vocês falam em seguida. Esse caso que a Ni trouxe também, ele é bem interessante, porque mostra, inclusive, que essa moderação de conteúdo que as redes fazem não tem a ver só com tirar um conteúdo do ar, mas tem a ver também com o alcance que esses conteúdos vão ter. Teve algumas influencers negras no Instagram que fizeram também umas experimentações, colocando, por exemplo, só fotos de modelos brancas. E aí, comparando o alcance que tinha essa foto. E aí tem umas perguntas que vão sendo feitas em torno disso, porque os algoritmos, como que eles funcionam? Às vezes ele é feito e ele vai sendo treinado a partir do que os usuários fazem. Então, por exemplo, eu crio um Instagram e aí eu percebo, esse código vai percebendo que as pessoas clicam e dão muito mais likes em imagens de pessoas brancas. E aí isso vai ensinando para o algoritmo, então, que ele tem que mostrar mais pessoas brancas para ter mais likes, para as pessoas ficarem mais tempo online. Então, essa é uma coisa possível. A outra que ao ter feito esse algoritmo, a pessoa que fez essa programação, ela não colocou imagens de pessoas negras ali o suficiente para que esse algoritmo também aprendesse
a lidar com imagens diferentes. Então, quando você lida com esses dois problemas, fica uma questão que é: os algoritmos são racistas? Porque quem produz os algoritmos são racistas, ou os algoritmos também são racistas porque a sociedade é racista? E vai, então, alimentando esses algoritmos dessa forma. Mas acho que, independentemente da resposta para essa pergunta, a questão é que é função, né, é papel dessas plataformas resolverem esses problemas, né, resolverem essa forma e acharem formas de equilibrar para que a gente tenha uma sociedade menos desigual, inclusive na internet. O Gabriel levantou a mão. Oi, eu acho que eu só queria comentar também sobre essa questão que eu estava observando esses tempos atrás. Eu acompanho uma produtora de conteúdo do TikTok também, que é uma mulher trans, e o que ela faz no TikTok é divulgar o trabalho social dela, que é levar alimentação para pessoas em situação de rua, né? E ela sempre perde a conta dela do TikTok porque aparece como um conteúdo de nudez, né? Aparece como... Então, acho que em algum nível isso pode acontecer também das pessoas, né? Por ser um corpo trans que está ali no lugar do TikTok, ocupando um outro espaço, fazendo um outro projeto, que, no geral, a sociedade não espera de pessoas trans, né? Que a sociedade é extremamente transfóbica. Talvez essas pessoas que são violentas acabem até denunciando o próprio perfil, né? Por ser uma mulher trans ali no lugar do TikTok, né? Ocupando esse espaço. Então, talvez, acho que o TikTok também não tem essa forma de analisar, de fato, quais são os conteúdos denunciados e averiguar se eles realmente, de fato, são conteúdos ofensivos, né? E ela tem, denunciado isso há muito tempo, porque já é, sei lá, quinta, sexta vez que ela perde a própria conta por nudez e, na verdade, ela só está divulgando o trabalho social. Muito interessante, Gabs. Eu não conhecia esse caso, mas mais uma vez, né, a gente fica diante dessa coisa que é as populações que já são marginalizadas, passam a ser marginalizadas também na internet, de formas que a gente, 2 décadas atrás, nunca imaginaria, né, que fosse possível acontecer dessa forma. É como se a gente, que a nossa sociedade fosse sempre reinventando formas de oprimir, né, alguns grupos sociais. Isso é horrível. É horrível. Mas essas pesquisas todas também vão nesse sentido de tentar melhorar nesse cenário. Mi, pode falar. Da pergunta que você fez, eu também concordo, assim, no sentido que não é tão interessante saber se são um algoritmo que é racista ou a sociedade que é racista. Eu acho que, na verdade, as duas coisas se conversam. Uma coisa alimenta a outra. E, por isso, nenhuma das duas está isenta de responsabilidade no que vai fazer. Então, as redes têm que, sim, criar formas para que isso não prolifere, mas sabendo que isso é o que está na nossa sociedade. Então, não adianta a gente ficar focado na internet, esquecer do real, ou ficar só no real e esquecer da internet, assim. E na hora que você estava falando sobre as fotografias, os filmes e tal, eu lembrei de um filme, que é o Moonlight, né? Que é um filme que é maravilhoso, que ganhou o Oscar. E eu lembro que na época, até depois eu estava dando uma olhada aqui, o diretor, o pessoal da produção, tal, falando como que foi ter alguns equipamentos tiveram que ser criados, porque a luz na pele negra ela é completamente diferente. Isso incomodava demais, né, o diretor e toda a produção. Então, eles tiveram que mudar completamente a fotografia. Assim, é lindíssimo o filme, né? Então, você criou um marco dentro do cinema, essa produção, porque antes do Moonlight, ele é de 2016, se eu não me engano. Ganhou o Oscar, acho que 2016, acho que é isso. Mas que foi preciso ter essa quebra e dali em diante, aí as pessoas começaram a ver a diferença quando focava num ator, em sua grande maioria nesse filme são atores negros, a maioria, todos são negros, e além de ter uma história lindíssima, recomendo o filme aí, que é uma questão do homem negro sendo gay, né, e sendo todo esse estereótipo também que tem. Mas quanto que isso, antes do filme, não era uma questão. Mas enquanto
não foi feito o filme, ia passando, a gente dá um jeitinho, e aí nesse filme foi feito toda essa revolução dentro dos equipamentos. Então, mais do que nunca, assim, eu fico pensando, nós como educadores, aqui a grande maioria somos educadores, em como formar pessoas para outros campos. A gente tem que estar no cinema, a gente tem que estar na fotografia, a gente tem que estar nas artes plásticas, porque quem vai ter esse outro olhar não é o homem branco, cis, rico. Ele não vai, ele já está posto. Para ele tá bom do jeito que está. Então, tem que ter mais mulheres na direção de filmes, peças de teatro, enfim. Porque é aí que as coisas, Laniela falando, acredito que as coisas vão começar a mudar. Porque se tá bom para mim, eu não vou mudar. Pelo contrário, eu vou fazer de tudo para que aquilo não mude, porque aquilo está me favorecendo. Então, eu vi alguns discursos nessas questões das redes sociais, principalmente porque virou uma profissão hoje em dia, né? Eu sou da época da foto de imprimir mesmo, mas eu vou escrever aqui, Cecília, chama Moonlight. Mas tem gente que ganha dinheiro, né? Com os vídeos de TikTok, com conteúdo no Instagram. E aí eu vi, tem gente que faz mó estudo, né? Estuda um monte de coisa para criar um conteúdo bacana. Obrigada, Rafa. A Rafa já colocou. Um conteúdo bacana, tal, e não é entregue da mesma forma. Essa história das dancinhas aí do TikTok, que é uma rede que, em sua grande maioria, se iniciou com a questão de dancinha. Muitas danças eram de pessoas negras que faziam, isso lá fora, principalmente. E não entregava. E aí uma pessoa branca fazia e entregava. E a gente sabe que isso é questão de grana. Então aí uma galera falou assim, eu não vou mais fazer. Porque eu faço, cria música, cria dança, e quem vai ganhar é o outro. Então, são questões que parecem ser muito pequena, mas que tem uma profundidade gigantesca. Então, por isso que cada vez mais a gente tem que ficar atento a essas pequenas, como diz o Tião, os pequenos nadas, né? Os pequenos nadas que transformam. É isso, Fernanda. Desculpa aí pela alongação aí. Muito bom, concordo plenamente. Parece pequeno, né? Mas faz muita diferença. Imagina uma criança que vai crescendo, sabendo que quando tira foto do lado, tirava, né, foto do lado de um coleguinha branco, ele não aparecer na foto, gente. É horrível, né? Porque parecem coisas pequenas, mas elas vão se somando, e aí a gente vai crescendo com a autoestima super abalada, sem compreender quais são os nossos direitos, qual é o lugar que a gente pode e deve ocupar no mundo. E quando a gente é educadora, eu já fui professora de crianças também, majoritariamente crianças negras, a gente vai percebendo isso desde idades muito, 8 anos, 7 anos, as crianças já estão passando por esse processo. Então, parece pequeno, mas é grande, né? Grande demais, na verdade. E aí, tem uma questão também, que é o quanto meninas e mulheres também ficam mais vulneráveis, né, nas redes sociais. Eu aposto que entre as mulheres que estão aqui, muitas já sofreram assédio online. Eu lembro que quando eu tinha uns 13, 14, foi quando eu comecei a usar internet com mais frequência, eu lembro que era muito comum, naquela época ainda era MSN, mas era muito comum que homens aleatórios me adicionassem e ligassem a câmera e eles estavam com o pênis de fora. Gente, isso era muito comum. E eu tinha, sei lá, os primeiros pênis que eu vi na vida eram de homens aleatórios que me mostravam o pênis, assim, gratuitamente, na internet. E aí a Plan International, que é uma ONG que há mais de 80 anos trabalha com questões de direitos de meninas e mulheres, fez uma pesquisa muito interessante ano passado com meninas do mundo todo, acho que de 19 países, e entre... viu, Cecília falando aqui que já aconteceu com a filha.
É muito comum, é mais comum do que a gente imagina. Entre essas meninas que foram entrevistadas pela PAN, tinha 500 meninas e jovens mulheres brasileiras, e dentre elas, 53% falaram que sofrem assédio online frequentemente, né? Nem que sofreu uma vez, né? Sofre muitas vezes. Aí 77% dessas meninas diziam já ter sofrido algum tipo de assédio nas redes sociais, então já aumenta consideravelmente. Em 58% dos casos de assédio, elas recebiam insultos ou linguagem abusiva, e em 48% tratava-se de assédios sexuais, né, que é o que a gente está falando aqui. E uma a cada 5 meninas saiu das redes sociais ou reduziu o uso após ter passado por uma situação de assédio. Aí aqui nesse gráfico tem informações muito interessantes também, que é a idade em que o primeiro assédio online aconteceu. Então eu estaria aqui, né, nessa faixa de 13 anos, acho que era a idade que eu tinha, 11%, mas começa quando as meninas têm 8 anos, gente. 8 anos, é quase um bebê ainda, meu Deus. 2% aos 8 anos já tinham vivido a primeira situação de assédio online. Com 9 anos, 1%, 10 anos, 3%, aqui, ó, aos 15, 19%. E continua, né? Vai continuando, vai aumentando o número. Então, acho que esses são pontos muito importantes também, porque a gente passa por situações de assédio na rua, mas a gente também passa na internet. Esses dias eu estava conversando com uma professora, num evento também que era sobre assédio e violência de gênero online, e ela estava contando que ela estava dando uma aula, e a aula dela foi invadida por pessoas de extrema direita, e começaram a mostrar imagens de pornografia, mostrar imagens nazistas, umas coisas horríveis, e ela perdeu o controle da sala, não conseguia mais falar, né? Isso aconteceu bastante na pandemia, esse tipo de ataque também. E sempre com mulheres, com eventos que iam falar, ou aulas que iam falar sobre gênero, sobre discriminação, racismo. E na mesma semana, ela sofreu um assalto na rua, um assalto à mão armada. E aí eu achei muito interessante, porque nesse dia ela falou assim pra gente, que por mais que o assaltante ali tivesse uma arma e pudesse matá-la, né, se ela reagisse, se ele ficasse nervoso, que o que mais tocou ela nessa semana, que foi uma coisa depois da outra, e fez com que ela se sentisse mais invadida, foi esse ataque online. Porque para ela foi tão absurdo perder ali a própria sala de aula, né? Perder ali o controle do que os alunos estavam vendo, do que dessa transformação da sala de aula dela num espaço para propagar pornografia e conteúdo nazista, que mesmo que tenha sido na internet, ela dentro de casa, teoricamente protegida, foi quando ela se sentiu mais invadida. Eu achei interessante ela contar isso desse modo, porque mostra mais uma vez para a gente como essa coisa da violência que acontece na internet, que acontece fora da internet, o quanto elas se conectam, né? O quanto, no fim, alguns grupos são mais vulneráveis a sofrer violências, independentemente do espaço em que estão. Então, eu acho que isso reforça a importância de um encontro como esse, de uma conversa como essa, de que a gente pense sempre sobre quais são os desafios que a gente tem, o que é que a gente pode fazer diferente. Então, voltando aqui, eu separei para vocês um exemplo de uma pesquisa que a gente fez, que foi até por conta dessa pesquisa que o Gabriel escreveu e propôs essa atividade, que foi uma pesquisa que a gente tentou entender como que as mulheres, que são mulheres figuras públicas, como que elas são vítimas de violência na internet, de uma forma bem concreta, assim, como é que acontece? Tem diferença se quando é uma mulher que é uma figura pública e uma mulher que não é, né? A gente aqui, todas nós, provavelmente já passamos por situações de violência.
Mas o que é que muda quando é uma mulher que é conhecida, que está no partido político e que é uma figura pública? Mas aí, quando a gente foi fazer essa pesquisa, tinha uma primeira coisa que a gente que chamou nossa atenção, que foi o fato de que no Brasil a gente não tem uma definição jurídica para discurso de ódio. Então, como eu estava falando para vocês no comecinho, o discurso de ódio é um conceito que faz muito sentido nos Estados Unidos, na Alemanha. E a Alemanha, né, sendo um país que fez esse reconhecimento dos problemas que o nazismo causou, que você não pode, né, circular conteúdo nazista, enfim. Tem todo um debate mais profundo do que a gente, que nunca parou de fato para pensar o que foi a nossa ditadura, quem morreu na ditadura, que hoje parece piada falar de ditadura, né? Então, a gente, só de pensar nesses contextos, a gente já demarca muito qual é a história de cada país. E aí, o que a gente tem de proteção jurídica quando a gente fala sobre discurso de ódio no Brasil? A gente tem a lei do racismo, né, a lei antirracista, que foi sancionada em 1989. Então, essa lei, ela vai criminalizar atos motivados por preconceito de raça, etnia, religião ou procedência nacional. Mas a gente sabe também que ainda que existe a lei do racismo, que pouquíssimas pessoas, de fato, são criminalizadas por questões relacionadas a racismo, que há sempre uma forma ou outra de deixa disso, deixa para lá, no Brasil não existe racismo, e toda essa lenga-lenga que a gente ouve há muito tempo já. E em 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu usar a lei do racismo para estender, né, para os casos também de LGBTfobia. Então, a LGBTfobia também passa a ser crime, só que quando a gente vai pensar no caso das mulheres especificamente, a gente nota uma coisa interessante. Na legislação brasileira, a violência contra as mulheres, né, as violências que as mulheres podem sofrer, fica muito associada à violência doméstica. Então, é difícil a gente encontrar espaço nas leis que nós temos para pensar as violências que acontecem contra mulheres e que não está necessariamente no espaço doméstico, que não é necessariamente causada por um ex-parceiro, ou por um parceiro, ou por um familiar. Então, já diz muito sobre como a nossa sociedade pensa que o lugar das mulheres é nesse espaço doméstico, né? Não é nesse espaço público. Então, quando a gente foi olhar para as mulheres na política, a gente fez essa pesquisa junto da revista Asmina, que a gente chamou de Monitora. Essa pesquisa foi muito interessante, porque o que a gente fez? A gente selecionou 175 candidaturas, e aí a gente considerou candidatas e candidatos, mas majoritariamente mulheres, de partidos de centro, direita e esquerda, e a gente tentou também pegar perfis muito diversos. Então, diversos no que diz respeito a gênero, no que diz respeito à raça, nicho de atuação política, então mulheres mais associadas à educação, outras mais associadas à saúde, outras ao meio ambiente. E a gente pegou esses conteúdos para a gente analisar do Twitter, do Instagram e do YouTube. Então, a gente foi pegando candidatas e candidatos que tinham perfis nessas redes sociais. Então, o que a gente fez? Né? A gente queria evidenciar como que essa violência política online impactava e era algo grave a ser observado. Então, a gente coletou 1.610.000 tweets e nesse 1 milhão a gente tinha 8,8% de termos ofensivos, no Instagram mais de 600 mil e no YouTube mais de 50 mil comentários. E aí, o que a gente achou fazendo essa análise? A gente descobriu que a violência política, que é como se chama essa violência que tem como objetivo impedir ali que a democracia aconteça, que a eleição aconteça como deve acontecer. Então, a violência política ela acontece
na internet, mas ela também acontece fora da internet. Né? O assassinato da Marielle Franco, por exemplo, é considerado um desses casos de violência política. Mas quando a gente estava olhando para a internet, a gente observou alguns pontos muito interessantes. Um deles foi que a violência direcionada às mulheres se dirigiam normalmente aos seus corpos, à sua intelectualidade e aspectos morais de sua vida. Então, o que acontecia? As mulheres eram atacadas independentemente de serem de direita, de esquerda, de centro, todas eram atacadas. Inclusive, uma das que foi mais atacada foi a Joyce Halseman, né, que ela rompeu com o presidente Jair Bolsonaro, e a partir desse rompimento ela começou a ser muito atacada, e aí atacada de todos os lados que vocês possam imaginar. E essa pesquisa a gente desenvolveu no primeiro turno e no segundo turno. No primeiro turno, a gente só estava acompanhando 4 perfis masculinos, era uma maioria de mulheres. E no segundo turno, a gente pegou os perfis das mulheres e os perfis dos seus oponentes. Então, a gente conseguiu fazer comparações diretas entre a forma como os homens eram criticados e a forma como as mulheres eram criticadas. Isso foi muito interessante porque os homens, e aí a gente tem que, né, fazer a exceção dos homens gays, idosos ou dos homens trans, eles eram atacados porque as pessoas podiam considerar que eles tinham sido maus gestores ou que eles eram ideologicamente equivocados, mas não tinham ataques que eram direcionados, por exemplo, ao fato deles serem pais. Como as mulheres, como a Manuela Dávila, era muito atacada como uma péssima mãe, que tipo de educação você vai dar para sua filha. Então, esses pontos eram muito interessantes. Aí a gente fez alguns estudos de casos específicos também para olhar para algumas candidatas, como foi o caso da Benedita da Silva. E a Benedita, ela era atacada principalmente a partir da animalização do seu corpo. Então, ela era colocada como se ela não fizesse... como se ela não fosse um ser humano, né? Ela era chamada de diversos animais, eu não vou reproduzir aqui porque é muito violento. Tinha as pessoas que negavam a identidade racial de Benedita, achando que elas estavam defendendo Benedita, então que diziam, não, Benedita, você não é negra, né? Quem diz que você é negra é porque é muito cruel, então... Gente, foi muito pesado fazer essa pesquisa, fazer essa análise. E, ao mesmo tempo, tinha uma associação muito direta entre ser uma pessoa negra e ser uma pessoa feia. E isso aparecia muito nos tweets, aparecia muito nos comentários que ela recebia em outras redes. Então, era muito comum que o racismo fosse uma das principais discriminações direcionadas à Benedita. E aí é interessante olhar para essas 3 coisas que aconteciam, né? Animalização, negação da identidade racial e essa associação direta entre feiura e negritude, porque se a gente pensar na história do Brasil e como que o racismo tem se configurado, a gente está aqui diante de como tem sido historicamente, né? A associação dos corpos negros a um corpo mais forte, que recebe menos anestesia, que é tratado como um corpo que se afasta um pouco dessa noção de civilização e que é posto mais próximo à animalização, é uma das formas do racismo operar e que tem operado por décadas e décadas. O mesmo essa coisa de, mas você nem é negra, né? Como se ser negro fosse um problema, fosse um xingamento. Então, era interessante também observar como que isso ia acontecer na internet, porque... de fato, era como se fosse uma atualização do que acontece há muitas décadas, mas acontecendo agora em um espaço novo e com uma potência muito maior de quem é que vai ser atingido, quem é que vai ler sobre isso. Então, é uma espécie de alargamento, né, do que a gente já observa em outros lugares. E a transfobia também aconteceu muitos casos de transfobia, principalmente contra a Erika Hilton e contra... o Tami Miranda, que foram 2 pessoas trans que nós colocamos na pesquisa, tinha outras pessoas também, mas esses 2 casos especificamente chamaram muita atenção, porque eram perfis com bastante engajamento, então que a gente conseguiu olhar com mais
dedicar mais tempo para analisar esses casos específicos. E aí, eu trouxe uma indicação para vocês, que no Internet Lab a gente está fazendo agora um especial discursos de ódio, que a gente entrevistou 6 pessoas, que são essas pessoas que estão aqui, e cada uma delas trouxe questionamentos muito importantes para esse debate sobre discurso de ódio, né? Como é que a gente pensa as redes sociais e o que seria esse discurso de ódio. Então, uma delas foi a Fabiana Benedito, que é militante da Marcha Mundial das Mulheres, é também comunicadora, e a Fabi falou algo bem interessante, que a gente vai falando de discurso de ódio e tal, mas o ódio não é direcionado a qualquer pessoa, né? Então, quando a gente fala de ódio às mulheres, de ódio às pessoas negras, ódio às pessoas LGBT, a gente tem que lembrar que cada um desses ódios tem nome. Então, quando a gente fala discurso de ódio, a gente pode acabar apagando um pouco de o que é que motiva o ódio. Então, a gente não pode perder de vista qual é essa motivação. Um ponto interessante também que a Jéssica Hipólito trouxe, que é também uma ativista contra a gordofobia, contra a lesbofobia, e é uma ativista negra também, é que uma das coisas que a gente tem enquanto desafio, primeiro compreender que muitas vezes, enquanto a gente está falando de segurança, em como acessar as redes com segurança, tem uma grande parte da população que ainda está tentando acessar a internet. Então, esse é um ponto bem importante que Jéssica lembra também, que a gente tem esse desafio de construir hábitos de segurança na internet. Mas que enquanto a gente está fazendo esse debate, tem todo um resto da população que ainda está tentando acessar e que nem de forma insegura tem o acesso. E aí, Lux, que é uma pessoa não binária que nós entrevistamos também, falou muito sobre qual é o tipo de visibilidade que a gente produz dos grupos minorizados politicamente nas redes sociais, né? Porque um dos pontos que Lux trouxe, que eu achei bem interessante, é o quanto, muitas vezes, quando os corpos negros ou quando os corpos de pessoas trans vão aparecer nas redes e vão ter essa visibilidade, isso está muito associado a visibilizar violências que esses corpos sofrem. E tudo bem, a gente tem que falar sobre violência, a gente não pode fingir que a violência não acontece. Mas é só assim que esses corpos têm que aparecer, né? Quando esqueci o nome, meu Deus, eu esqueço o nome das pessoas. Laniela. Quando a Laniela falou sobre... perdi. Sobre Moonlight, por exemplo. Moonlight é um filme belíssimo, com uma fotografia lindíssima. E é muito difícil, às vezes, que as pessoas parem para ver um filme que tem pessoas negras e que não seja um filme para falar único, exclusivamente sobre violência. É como se os nossos corpos, né, enquanto pessoas negras, ficassem muito associados a esse lugar da violência, mesmo para as pessoas trans. Então, essa visibilidade ela tem que ser mais ampla do que isso. A gente tem que garantir espaço de visibilidade que não seja só isso, né? Que seja também espaço de denúncia, mas que abra a possibilidade de que a gente seja visto também a partir de outras perspectivas. E aí, uma das operadoras do direito, né, a Paula Bernadelli, ela é advogada, uma coisa que ela estava falando também é que é muito importante que a gente fale sobre misoginia também, né? Porque a gente não vê muito os casos em que a misoginia é pensada, porque às vezes essa misoginia ela não vai estar naquilo que é dito, mas ela vai estar na motivação que leva alguém a espancar uma mulher, por exemplo. E aí não precisa ser algo que está no discurso, mas às vezes está na ação. E é isso que complexifica um pouco, que a gente possa dizer, isso foi um ato de misoginia. E, por fim, tem a Silvia Chakian, que fala algo muito interessante, que é que muitas vezes, que é uma promotora de justiça, muitas vezes a gente quer saídas de criminalização. Então, a gente criminaliza e a gente resolve. E a gente sabe que no Brasil também criminalizar não pode ser a única saída, porque, né, todo esse debate em torno de quem são as pessoas presas, de como é que a justiça opera com 2 pesos, 2 medidas, e aí, de novo, a gente
ao pensar apenas em criminalização e não em educação, em disputa por outros meios, para combater violência contra as mulheres, para combater discurso de ódio, a gente pode acabar caindo numa armadilha também para nós mesmos, né? Para os mesmos grupos que já são oprimidos de tantas formas diferentes. E aí eu vou chegando no final da minha apresentação, e acho que tem 2 pontos interessantes que a gente pode conversar, que é o quanto, por um lado, a internet traz tudo isso, traz todas essas violências que a gente falou, mas, por outro lado, também a internet é esse espaço em que mais pessoas que pertencem a esses grupos que foram historicamente marginalizados também conseguem aumentar o alcance de suas vozes. Então, muitas das pautas que nós temos hoje relacionada à discriminação algorítmica, relacionada a feminismo, a mesmo debate sobre bullying, cyberbullying, tudo isso também faz parte do quanto a gente conseguiu criar espaços para fazer esses debates. Então, a internet, ela tem que ser pensada sempre em relação ao contexto onde nós estamos, né? A internet não atua sozinha. Então, tem um contexto político, contexto social, quem são as pessoas das quais estamos falando, quais são os grupos sociais, e isso me faz questionar para a gente, assim, como é que a gente enfrenta esses desafios, como é que a gente pode colocar a internet ao nosso favor, ou se é possível, né? Vocês acham que é possível que a gente faça um uso da internet que seja benéfico para a gente, mesmo diante de tudo isso que a gente conversou hoje? Então é isso, obrigada. Aqui está o meu e-mail, fico super disponível para conversas e para qualquer coisa que vocês queiram falar também sobre esse tema. É isso, eu vou interromper aqui agora o compartilhamento. Bom, Fê, obrigada aí por trazer para a gente tanta informação rica, né? A gente poder também avaliar o que a gente publica, não nas redes sociais, de que forma que a gente quer esse alcance, e principalmente a forma com que a gente vai lidando com essas palavras, né? Anteriormente, né, antes de começar, eu e o Gabriel também estava falando sobre essa linguagem inclusiva, né? Que a gente tem falado muito da linguagem neutra, então como se pronunciar, como escrever, né, nas redes sociais e principalmente dentro dos textos acadêmicos, né? Então, para a gente é importante, mais do que nunca, aproveitar desses momentos de informação para entender, né, e tirar todas as dúvidas. Mas agradecer mesmo, saber se mais alguém quer falar alguma coisa, comentar, né, trazer alguma opinião sobre o assunto. Não? Eu vou passar a palavra para a Cecília, né, para a Cecília também fazer os agradecimentos dela aí, e aí a gente encerrando esse nosso bate-papo por hoje. Fernanda, não sei se você quer falar mais alguma coisa também, para a gente ir para o final. Eu fiquei pensando aqui que eu traumatizei as pessoas, que ninguém quer falar. Pode falar aí, a Rafa sempre tem algo legal para trazer. Não sei se ela quer falar alguma coisa. Oi, gente. Tô aqui com a câmera desligada, mas queria super agradecer a Fernanda aí pelas reflexões. Atualmente, isso tem sido uma questão, a questão dos algoritmos, por exemplo, que tem me chamado muito a atenção, né? Inclusive, já vou deixar aqui a dica, tem uma blogueira, né, que chama Polly Oliveira, não sei se todo mundo conhece, mas que ela fez um experimento, né? Então ela fez esse teste com os algoritmos do Instagram, né? E aí como que ela era mais divulgada e como o conteúdo dela era mais entregue quando ela fazia ou se colocava em situações de misoginia, nesse lugar de branquitude, etc., né? Então, foi um experimento muito, muito bacana, né, que ela fez para comprovar realmente
como os algoritmos do Instagram têm funcionado, né? E aí, muito falando do que Fernanda trouxe, né? E me chama bastante atenção, né? E gostei muito, né, da fala da Fernanda, coloquei até um comentário aqui, né? Então, o discurso de ódio, que ele é esse termo mais abrangente sobre como a gente tem olhado para os preconceitos, né? Mas que a gente não pode esquecer de cada um deles, né? Então, por exemplo, o termo bullying é algo que me incomoda profundamente, porque daí na escola, principalmente, né? Muitas aqui somos educadoras, futuras pedagogas, etc. E aí na escola, hoje em dia, tudo virou bullying, né? E eu fico muito pensando nisso, porque não é bullying, somente bullying, né? É racismo, é misoginia, entendeu? Então, acho importante a gente dar nome para as coisas, né? Senão a gente coloca tudo numa caixinha e é isso, né? Então, gostei muito da sua fala nesse sentido também, né? E, mais uma vez, trazendo no início, você trouxe, né? Não existe nada imparcial, né? Então, ciência, internet, tecnologia, até a inteligência artificial, que a gente, que quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente vai muito, tá muito distante ainda, né? Mas ela já está aqui. E até ela já entendeu como é que funciona essa sociedade, né? A sociedade que a gente está. Então, muito, muito bacana aí as reflexões. Obrigada, Fernanda. A Mara colocou um comentário aqui que eu vou ler, tá bom, Fernanda? Fernanda, querida, minha cabeça está fervendo aqui com temas. Nunca tinha parado para pensar nessas reflexões e o tanto que são atuais. Nunca fui uma pessoa muito ligada à internet e o quanto ela pode ser agressiva e tóxica, principalmente a nós, minorias. Fiquei pensando muito nos meus posicionamentos e como essa conversa é importante. Obrigada. Também quero agradecer demais, Fernanda, adorei a oficina. Realmente muitos assuntos, Mas a sua última pergunta aí, será que a internet a gente consegue, apesar de tudo isso, utilizar para coisas para a gente? Olha, confesso que tem hora que dá vontade de sair de todas as redes possíveis e imaginárias, inclusive o WhatsApp, principalmente se bobear o WhatsApp, mas é uma questão que está posta, né? Então, acho que sim, a gente tem que usar dessas ferramentas a nosso favor. Tem que pegar com a unha, assim, na unha, tem que brigar por espaço e para se manter em espaço. E também uma questão muito que já vem me refletindo há um tempo, é como também existe um gozo pela nossa tristeza, um gozo em cima da nossa derrota. Então, assim, sempre que possível, gente, a gente está numa merda, estamos vivendo um momento super difícil, mas sempre que possível, se coloque, se permita estar num lugar de felicidade, num lugar de prazer, num lugar de boniteza. Eu vi recentemente, assim, a Beyoncé, por exemplo, postou uma foto usando, sei lá, um diamante, todo mundo caiu matando em cima da Beyoncé por ela ter usado aquele diamante, até depois ela veio, refez se reposicionou, está fazendo uma campanha em cima disso, mas eu fico imaginando quantas pessoas brancas, possíveis e imaginárias, saíram em fotos com diamante e nunca ninguém pediu um posicionamento. E ela vem, e aí ela posta mesmo, eu sou super a favor dela colocar que ela está com a família dela no iate mais caro que tem no planeta Terra, porque ela tem que mostrar que pode chegar nesse lugar e tem direito de estar nesse lugar. Então, sim, existe um gozo da gente sempre... Tem dia que você passa a timeline, é racismo o tempo inteiro, ainda mais por conta da minha bolha, né? É só falando disso, e logo depois aquilo passa 2, 3 dias, aquilo não resolveu. Por isso que quando você fez a primeira pergunta, eu coloquei um pouco a questão da impunidade. Aí passa uma questão de racismo, enquanto aquilo está sendo dolorido, ele é dizimado, assim, tudo quanto é propaganda. Agora, não mostra a pessoa sendo presa, não mostra o que aconteceu depois daquilo, não mostra muitas
muitas vezes a cara, o rosto, porque o foco é na dor, é o gozo na dor do outro. Então, muitas vezes eu vejo a importância de se colocar quanto pessoa feliz mesmo, sabe? Posta o carro que você conseguiu comprar, independente de um valor daquele carro. Mas se aquilo te faz feliz, posta você com seus amigos e amigas, poste você amando. Há muitos anos atrás, o movimento negro tem uma campanha que é Beija sua preta, seu preto em praça pública, para se mostrar amor, para se mostrar afeto. Então, são muitas camadas aí que a gente precisa ir trazendo. Mas, assim, obrigada, que é só uma constatação, e fico muito feliz de você e seu coletivo estarem fazendo esses levantamentos através das pesquisas, colocando isso na cara aí, ó. Aí, gente, tá aqui, ó. Tem pesquisa, tem estudo, tem pessoas que têm trabalhado em cima disso. Então, obrigada, Fernanda, por essa tarde aí. Foi um prazer te conhecer. Até as próximas. Acho que a Valéria tinha levantado a mão. Oi, pessoal. Eu tô de um lado diferente de vocês, né? Que vocês são pedagogos e tal. Eu sou mãe de aluno, né? Sou artesã. E eu fiquei muito assustada com tudo isso, mesmo sabendo que tudo isso está acontecendo, né? Eu sofri assédio dentro do trem, eu sou uma mulher negra, eu sofri assédio dentro do trem, eu sofri um assédio de um tio meu dentro da casa dele, né, quando eu tinha 4 ou 5 anos, né, e a gente fica esperando que tudo isso acabe, porque é muito triste, né. Eu tinha um padrinho que era como se fosse um pai para mim, e ele era homossexual. E um dia ele chegou aqui, que eu moro em Guaianazes, ele chegou com a cara toda arrebentada, né? Simplesmente porque ele pegou um táxi, né? E quando chegou aqui em Guaianazes, o taxista simplesmente começou a bater nele, espancou ele, né? Por quê? Só porque ele fez um comentário de que o motorista, era um rapaz bonito. Nossa, como você é bonito. Simplesmente o cara parou o carro e arrebentou a cara dele, né? Então, eu fico muito triste de ver esses números, porque o pessoal fala que não tem nada disso. Tem sim. Eu que sou da periferia, sinto na pele, né? Eu tive câncer de mama, e aí numa dessas fases da quimioterapia, eu tive que pegar o trem para vir embora para minha casa, e aí chegou um pai e um filho brancos, e falou para mim, o pai falou para o filho, olha, não senta perto dele, porque ele deve ser ladrão e deve ser homossexual. E eu fiquei assim, como? Eu estou apenas me tratando, eu tô correndo atrás da minha saúde, né? Então, é muito triste isso. Mas eu, como uma boa brasileira, não desisto nunca. Eu espero que isso tudo mude, né? Eu sofri bullying na escola, eu era chamada de chiquinha, né? De macaca, de negra. Quando eu falei isso para a professora falou assim, isso aí é coisa da sua cabeça, né? Então, sabe, é muito triste. É só o que eu tenho que falar para vocês. É muito triste eu ver situações dessa, né? Com nós, seres humanos, sendo que somos nós que damos, que valorizamos o Brasil. Somos nós que corremos atrás, né? Para poder ter uma dignidade, né? Outro dia fala de um ministro falando que empregada doméstica não pode viajar para Disney. Hã? Como é isso? Ela trabalha na casa do cara, né? Ela limpa o vaso sanitário daquele cara para ele evacuar, e ela não pode ir para Disney? Peraí, não está errado isso? Tá muito errado, né? Nós temos que ser respeitados, todos nós, independente da cor, do gênero, sabe, da sexualidade, de tudo. Nós temos que ser respeitados, nós somos brasileiros, né? E muitos saem 4, 5 horas da manhã, não sabe se vai voltar. A família que fica do outro lado fica ali rezando para que a pessoa chegue, né? Meu marido é Uber, então vocês imaginam, ele foi assaltado outro dia aqui na cidade de Tiradentes. Quando ele ligou, eu fiquei desesperada, mas não só por ele, por todos nós, porque a gente sabe que a gente vai sair, mas a gente não sabe qual é o cidadão que a gente vai encontrar pela frente.
né? Isso é muito, muito difícil, gente, né? Então eu fico feliz de ter entrado nessa live de vocês, nessa movimentação de vocês, e saber que tem pessoas que estão lutando por todos nós, né? Não é por esse nem por aquele, mas por todos nós. E nós precisamos disso. E a união faz a força, viu? E eu fiquei muito feliz, viu? Muito obrigado mesmo. Estão todos de parabéns. Valéria, queria te dar um abraço. Abraçar todo mundo, na verdade, né, gente? É muito chato esse negócio de pandemia, a gente não consegue se ver, sentir a energia. Mas acho que dialogando um pouquinho com o que a Valéria falou, e com o que a Daniela falou antes, eu acho que é tão esperado da gente a tristeza, que quando a gente pode legitimar esse lugar da felicidade, do afeto, a gente tem mais que fazer isso mesmo, que se permitir ser feliz, né? A vida não pode ser feita só de luta, a gente já luta bastante por muitas coisas e a gente tem que se permitir respirar, e esse momento de estar com os nossos e de conseguir ver além desse monte de tristeza, porque a tristeza tem mesmo muita, mas a gente tem que conseguir vislumbrar outras coisas, né? Acho que alguém levantou a mão. Mais alguém vai falar? Não. Deixa eu falar também. No começo, quando você trouxe a fala da conversa do WhatsApp, o que vocês estão falando, né? Será que se alguém pegar isso aí, o que vai dar? Isso daí também já matou já para mim. Porque a gente já tem que tomar muito cuidado, né? Nossa, muito sério isso daí que você falou. Pegou bastante na minha veia, assim. Mas muito obrigada. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa. Foi um prazer receber você aqui, Fernanda. Muito obrigado mesmo. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, pode falar aí, que a gente já está indo para o final, né? Eu só gostaria de agradecer também a Fernanda. Eu acho que é um assunto importante para todo mundo, para nós do Vozes igualmente, né? Importante. A gente tem olhado muito criticamente para essas coisas que a gente tem vivido no âmbito da comunicação e da internet, né? A gente sabe a importância que a internet tem sido, que ela tem, né, para todos nós, mas ao mesmo tempo quanto elas podem ser perigosas, né? Principalmente para nós, grupos marginalizados, né? Então, acho que para nós é muito importante essas reflexões, e aí eu tenho só a agradecer em nome do Vozes. Obrigado, Fernanda. Ai, gente, eu que agradeço. Aprendi muito com vocês, foi muito bom ouvir todo mundo. Senti muito acolhida, espero que vocês tenham sentido acolhidos e acolhidas também. Então, a gente fica aí à disposição para mais conversa. Passei o meu e-mail, o Gabriel tem o meu e-mail também. Um abraço grande e força, que a caminhada é longa. Um beijo para vocês.